Tem um barulho que começa baixinho como um lá do fundo do carro. E de repente, você percebe que está dirigindo com o rádio, mais alto só para não ouvir. Aí vem a dúvida que custa caro. É pneu? É freio? É homocinética? Ou é rolamento? E o pior, tem gente que faz a troca, coloca a peça nova, sai feliz da oficina e em poucos dias o ruído volta. Parece mágica, não é? É procedimento? Hoje o foco é esse. Troca do rolamento da roda do Chevrolet Onix, mas do jeito que evita retrabalho. Não é um texto de catálogo nem uma receita de bolo. É um mapa do que dá errado na vida real. Como confirmar a origem do barulho, como desmontar sem machucar cubo, manga de eixo e ABS, como prensar sem matar o rolamento antes mesmo de rodar, e como validar no final para ter certeza de que ficou certo. Vamos começar pelo que mais derruba gente experiente: diagnóstico por teimosia. A pessoa escuta um ronco e já crava rolamento. Só que ruído de pneu pode imitar rolamento com perfeição. Pneu com desgaste em escamas, aquele serrilhado, faz um som que cresce com a velocidade e muda conforme o asfalto. E tem outro clássico: pinça de freio levemente presa. O disco esquenta, o carro puxa um pouquinho e o som vira um chiado grave que engana. Homocinética, então, é outra história. Em geral, dá estalo em curva, mas dependendo do desgaste, pode gerar vibração e ruído que confunde. O primeiro teste que separa muita coisa é observar como o som reage em curva. Quando o rolamento está ruim, o ruído costuma mudar de intensidade quando você transfere carga para um lado. Numa curva leve para a esquerda, você carrega mais o lado direito. Se o ruído aumenta nessa condição, começa a suspeita do rolamento do lado direito. Numa curva leve para a direita, carrega o lado esquerdo. Não é uma regra absoluta, mas é um sinal forte. O segundo teste é tirar o pneu da equação. Pneu serrilhado costuma mudar bastante com o tipo de piso, e pode parecer que vem de trás mesmo sendo dianteiro. Se em um asfalto liso o barulho cai e em um áspero ele sobe, desconfie do pneu antes de condenar rolamento. E olhe o desenho. Passe a mão no sentido de rotação. Se você sentir degraus, como se o bloco do pneu tivesse uma escadinha, isso já é pista. Agora, o teste de oficina. Carro suspenso, roda no ar. Aqui tem uma armadilha. Muita gente gira a roda com a mão e procura barulho. Só que com pouca carga, o rolamento pode ficar quieto. E o som que aparece às vezes é do freio raspando, da pastilha encostando ou do protetor de disco. O melhor é combinar sinais: folga e sensação. Segure a roda em 12 e 6 horas e tente balançar, depois em 3 e 9 horas. Folga em 12 e 6 pode apontar rolamento, mas também pode ser pivô ou algo da suspensão. Em 3 e 9 pode ser terminal ou folga de direção. O que ajuda muito é comparar lado a lado, um lado firme e o outro com toque-toque, já acende a luz. E tem o tato. Ao girar, um rolamento muito comprometido pode dar sensação áspera, como se tivesse areia lá dentro. Só que cuidado, freio encostando dá sensação parecida. Então, se der, alivie o freio no diagnóstico. Às vezes, soltar a pinça do suporte ou afastar as pastilhas ajuda a isolar. Se você não vai mexer nisso, pelo menos observe se o ruído é metálico e ritmado, típico de raspagem, ou um ronco contínuo que cresce com a rotação. Outro sinal que parece bobo, mas entrega: temperatura. Um rolamento ruim pode aquecer o cubo depois de uma rodagem curta. Freio preso também aquece, e muitas vezes aquece mais. O que importa aqui não é sair medindo com número exato, é comparar. Encostou a mão com cuidado e um lado está claramente mais quente que o outro? Alguma coisa está gerando atrito a mais. Confirmou que o ruído e ou a folga apontam para rolamento? Ótimo! Agora começa a parte onde um rolamento novo pode virar sucata sem nem sair da bancada. Desmontagem e prensagem. Antes de qualquer ferramenta, pense em segurança e em economia de dano. Rolamento de roda trabalha com tolerâncias e assentamentos que não perdoam pancada torta, sujeira e pressa. E no Onix, como em muitos carros modernos, o ABS está ali, perto, dependendo do ano e da versão com anel magnético integrado ao conjunto. Um descuido com o sensor, com o cabo ou com o lado do anel magnético, e você troca rolamento e ganha uma luz de ABS no painel. Na desmontagem, a primeira decisão é: você vai tirar a manga de eixo para prensar na bancada ou vai tentar fazer algo no carro? O caminho seguro, na maioria dos casos, é trabalhar com prensa e apoio correto. Improviso com martelo e impacto pode até funcionar uma vez, mas a chance de deformar, marcar assentamento e criar pré-carga errada é grande. Quando o conjunto é desmontado, entra um ponto que muita gente ignora:
Inspeção do que vai receber o rolamento novo. Se o cubo está com marcas de giro onde o rolamento assentava, se a manga está com oxidação alta, se existe rebarba no alojamento, o rolamento pode até entrar, mas não vai trabalhar alinhado. E rolamento desalinhado canta. Canta cedo. Oxidação é especialmente traiçoeira. Você limpa por cima, monta, parece bem. Só que uma casquinha de ferrugem no fundo do alojamento impede o assentamento completo. O rolamento fica milímetros fora, o conjunto não fecha como deveria, e o aperto final força tudo. Resultado: aquecimento, ruído, vida curta. Ainda na desmontagem, cuidado com o sensor do ABS. Não é só o sensor em si, é o cabo, o conector, o caminho dele. Puxou, torceu, prendeu no lugar errado, pronto. Falha intermitente que aparece só quando esterça ou passa em buraco. E aí você acha que o rolamento deu problema? Quando na verdade você ganhou um problema elétrico. Chegamos no coração da confusão. Prensar rolamento. Aqui existe um princípio simples que explica quase todos os casos de rolamento novo roncando rápido. A força tem que ser aplicada no anel que está sendo assentado. Parece frase de manual, mas é isso que separa o serviço limpo do desastre. Se você está prensando o rolamento para dentro da manga de eixo, o que está se movendo é o anel externo do rolamento, porque ele entra no alojamento, então o apoio e a força precisam estar no anel externo. Se você empurra pelo anel interno, a carga atravessa as esferas e as pistas. Você pode criar micromarcas nas pistas, amassar caminho de esfera. E aquele rolamento que era silencioso vira um rolamento cantor em poucos quilômetros. Depois, quando você vai prensar o cubo para dentro do rolamento, a lógica inverte. O cubo entra no anel interno, então a força deve estar no anel interno. Se você apoiar no anel externo nessa hora, de novo a carga passa por dentro e machuca o rolamento. É a mesma tragédia, só que em outro ato. E não é exagero. Rolamento não precisa quebrar para dar problema. Basta ficar com uma pista marcada, uma pré-carga estranha, uma deformação mínima. O carro vai rodar. Só que vai rodar roncando, aquecendo ou criando folga cedo. Outro detalhe que derruba: alinhar o rolamento na entrada. Se ele começa torto e você insiste na prensa, ele pode morder o alojamento e criar rebarba. Aí, mesmo que você corrija, você já danificou o assentamento. O rolamento entra forçado num ponto e solto em outro. É receita para ruído e desgaste irregular. E tem o tema do ABS, que costuma virar dor de cabeça silenciosa. Alguns rolamentos têm anel magnético integrado. Esse anel precisa ficar do lado certo para o sensor ler. Montou invertido, o carro pode acusar falha de ABS, controle de tração, e às vezes o sistema entra em modo de segurança. Além disso, se você encosta graxa errada, sujeira metálica ou bate no local do anel, você pode enfraquecer a leitura. O problema pode não aparecer na hora. Pode aparecer depois, em movimento. Na limpeza, o cuidado é simples. Superfície de assentamento limpa, sem rebarba e sem caroço de ferrugem. Não é para encharcar tudo com produto e muito menos inventar lubrificação onde não deve. Em muitos conjuntos, o rolamento é selado e vem pronto. O que você quer é um assentamento perfeito e uma montagem que não contamine o sensor. Aí vem outra armadilha comum: reaproveitar fixadores quando não deveria, ou apertar no braço sem respeitar especificação. Eu não vou citar números porque isso varia por ano, versão e procedimento do fabricante. Mas o ponto é: conjunto de cubo, rolamento. Depende de torque e, em alguns casos, de aperto com ângulo. O torque errado pode deixar folga ou pode pré-carregar demais. Folga vira ruído e instabilidade. Pré-carga vira aquecimento e falha precoce. Impacto pneumático é tentador. Rápido, forte, resolve. Só que ele não mede nada. E pior, ele pode girar o conjunto de um jeito que danifica o rolamento internamente se você não estiver com o apoio correto. Se for usar ferramenta de impacto em qualquer etapa, precisa de critério e de controle. E o melhor controle ainda é torque correto. Pense no conjunto como um sanduíche de peças que precisam sentar perfeitamente. Rolamento, anéis, cubo, manga, freio, sensor. Se uma camada está torta ou suja, o sanduíche fecha, mas fica ruim. E um sanduíche ruim, em carro, vira vibração, calor e barulho. Aqui vale uma pausa mental para a pergunta que realmente importa. Por que um rolamento novo pode começar a roncar em poucos dias, mesmo com a peça correta? Quase sempre é um destes 4 motivos: diagnóstico errado, prensagem com força no anel errado, assentamento imperfeito por sujeira, oxidação ou aperto final fora do especificado. Às vezes uma mistura dos 4.
Agora, imagine que você já fez a troca do rolamento da roda do Chevrolet Onix e está prestes a montar tudo de volta. O que observar para não cair no "parece que ficou bom"? Primeiro, assentamento completo, visualmente e pelo tato. A peça tem que encostar onde deve encostar, sem ficar aquela fresta suspeita. Segundo, giro uniforme. Antes de colocar roda e baixar o carro, gire o conjunto e sinta. Ele não precisa girar livre como bicicleta por causa do freio e das vedações, mas precisa ser uniforme, sem ponto pesado, sem raspada rítmica. Terceiro, ausência de folga. Qualquer folga que aparece ali, com tudo montado, não vai sumir magicamente no chão. Quarto, atenção a componentes ao redor. Uma coifa de homocinética rasgada que estava escondida, um disco muito marcado, uma pastilha torta, um protetor encostando. Muita gente troca rolamento e o ruído continua, porque o problema real era freio arrastando, ou pneu. O carro saiu com peça nova, mas o som permaneceu. A conclusão injusta vira: rolamento novo é ruim. Na verdade, o diagnóstico inicial não isolou a origem. E o quinto ponto? Cabo do ABS roteado certo, longe de partes móveis, sem ficar esticado. É simples, mas é fonte de retorno. Com o carro no chão, a validação é onde o serviço se prova. E aqui não basta dar uma voltinha no quarteirão. Você quer confirmar 3 coisas: que não tem ruído, que não tem vibração e que não tem aquecimento anormal. No teste de rodagem, procure um trecho onde dê para variar velocidade com segurança e fazer curvas suaves. O ronco de rolamento costuma crescer com a velocidade e mudar com carga lateral. Se o barulho ficou igual ao que era antes, desconfie que o problema era outro ou que o rolamento foi danificado na montagem. Se o barulho mudou de lado, pode ser que você tenha identificado o lado errado desde o começo. Acontece mais do que parece, porque o som viaja pela carroceria. Vibração é outro sinal. Rolamento com problema pode gerar vibração em certas faixas, mas vibração também é pneu, balanceamento, deformação de roda, disco empenado. O que você quer é perceber se apareceu algo novo depois do serviço. Se antes não vibrava e agora vibra, olhe montagem, assentamento e aperto. Depois da rodagem, vem um teste que muita gente negligencia por pressa. Checar temperatura comparativa. Sem se queimar, encoste com cuidado próximo ao cubo e compare lados. Se um lado está claramente mais quente, tem atrito. Pode ser rolamento pré-carregado, pode ser freio preso, pode ser algo encostando. Mas é um aviso que não dá para ignorar. E se acendeu luz de ABS depois do serviço, a primeira reação não deveria ser: o módulo está ruim. A primeira reação é revisar o básico: sensor conectado, cabo inteiro, sujeira metálica no sensor e principalmente o lado correto do anel magnético do rolamento, quando aplicável. Um erro de orientação pode gerar falha imediata. Um dano leve pode gerar falha intermitente. Se algo não passou nesses testes, insistir rodando é como tentar amansar uma peça que já está sofrendo. Rolamento que aquece demais tende a piorar. Rolamento com pista marcada tende a cantar cada vez mais. E o custo do retrabalho geralmente é maior porque agora você pode ter marcado cubo ou manga. E aí não é só rolamento. Falando em cubo e manga, há situações em que trocar só rolamento não resolve, por melhor que você monte. Se o cubo tem área de assentamento gasta a ponto de o rolamento não travar como deveria, ele vai trabalhar com micromovimento. Isso gera ruído e folga. Se a manga de eixo está com alojamento danificado, ovalizado, com rebarba profunda, o rolamento pode nunca assentar perfeitamente. Nesses casos, a peça ao redor vira a causa raiz. Outro sinal de que você deve parar e reavaliar é quando o rolamento entra fácil demais, sem o esforço esperado, ou quando sai sem brigar. Assentamento bom normalmente exige encaixe firme. Se está solto, é alerta. Tem também o lado humano: a pressa. Muitos dos erros aparecem porque alguém quer terminar logo. Pula a limpeza, não confere apoio, dá pancada, aperta no impacto e pronto. O carro sai. Só que o rolamento foi danificado na origem e o cliente volta. Aí vem a parte ruim. Todo mundo perde tempo e dinheiro. Se você quer que a troca do rolamento da roda do Chevrolet Onix dure, o segredo não é a marca perfeita, nem a sorte. É repetir o básico com precisão. Diagnóstico que realmente isola a fonte. Desmontagem que não agride o entorno. Prensagem com força. No anel correto, assentamento limpo e completo. Torque conforme especificação e validação por ruído, folga e temperatura. E tem um detalhe final que muda a forma de pensar. Rolamento não costuma avisar com uma falha dramática do nada. Ele começa com um sussurro.
Um ruído que some e volta. Um aquecimento discreto. Uma folga mínima. Quem escuta o carro com calma e testa direito pega cedo e evita que o problema espalhe para pneu, freio e até para o cubo. A boa troca é aquela que no final parece anticlimática. Você monta, gira, testa, roda, volta, encosta a mão e está tudo igual dos dois lados. Sem drama, sem luz no painel, sem cheiro de quente. É justamente esse nada acontecendo que mostra que o serviço ficou certo